Olha só, o governo Lula apresentou ontem, inclusive, o projeto de lei da igualdade salarial. A gente até repercutiu um pouco aqui no programa. As empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens serão punidas. E a gente aqui vai trazer para vocês que o projeto estabelece, inclusive, o pagamento de uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário desembolsado pelas empresas. Em caso de reincidência na discriminação salarial entre homens e mulheres, só para vocês terem uma ideia, o valor da multa é dobrado. Pois bem, gente, nós vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nesse assunto, meu querido Felipe Campos. A gente vai estabelecer a conexão agora com as nossas duas convidadas de hoje, duas entrevistadas. Na tela já aparece aqui pra gente a Camila Carvalho e a Natália Marques. E elas vão debater justamente esse tema. Pelo que eu ouvi dizer, meninas, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado de vocês estarem participando aqui com a gente. Eu ouvi dizer, mas assim, só ouvi dizer, Felipe Campos, que ambas têm posições divergentes sobre isso. Olha. Ambas. Mas eu quero, em primeiro lugar, entender. São bonitas, hein? E fazer uma pergunta muito objetiva para cada um de vocês. Vocês acham que esse projeto, de alguma forma, diminui a importância da mulher no mercado de trabalho? Por favor, quem começa, Natália? Se o projeto diminui a importância, bom, acredito que vai na direção exatamente oposta, né? É importante a gente considerar que esse projeto de lei, ele, na verdade, ele não prevê nada de novo do que já estava previsto na CLT. Já havia a indicação de igualdade salarial entre homens e mulheres. O que o projeto traz de novidade é a obrigatoriedade de que isso seja cumprido. Então, na verdade, a gente não está nem aqui discutindo conquista de novos direitos. A gente está discutindo a condição de acesso a um direito que já estava previsto e que ainda não é respeitado. Então, o projeto vai na direção de maior inserção das mulheres em condições fundamentais como o acesso à renda. Muito bem. O que você acha, meu amor? Olá. Olá. Sou eu, Bom né? dia. Bom dia a todos. Tudo bem, Camila? Bom dia, Camila. Eu acho que, como ela já disse, né? Na verdade, essa lei já existe, já está previsto, né? O que muda agora é a palavra que entrou, obrigatoriedade, né? E eu acho que, na verdade, quando você coloca o termo para igualdade, né? Deveria ser, na verdade, a lei deveria ser para pessoas, não necessariamente para mulheres, né? Eu acho que se você tem a mesma competência, se você tem as mesmas responsabilidades, você tem que ter o mesmo salário. E isso independente do seu sexo. Na minha opinião, deveria ser assim, né? Compreendo. Por exemplo, se existe um homem e uma mulher na mesma posição, que tem a mesma competência e vão trazer os mesmos resultados para a empresa, é muito óbvio que eles devem receber o mesmo salário. E a mesma coisa se existe um homem e outro homem na mesma posição, que trazem os mesmos resultados, também devem receber o mesmo salário. E deveria ser possível para eles também brigar por isso. Quando eu perguntei para você, Natália, sobre essa questão, se esse projeto de alguma forma diminuiria a importância da mulher no mercado de trabalho, é justamente pensando no crescimento, sem a necessidade desse projeto específico, que as mulheres já tiveram nesse mercado, né? Entendo. Aproveitando para dizer um bom dia, né, a todos, que eu não cumprimentei os presentes ouvintes da minha colega Camila. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, Paulo, a questão é que a colega Camila comenta coisas do tipo, é óbvio, né, que as pessoas deveriam ser remuneradas iguais, independente de sexo, mas infelizmente o óbvio não é o que se cumpre no país e no mundo, né? Então, só para a gente relembrar um pouco da nossa história de inserção no mercado de trabalho, até 1962, nenhuma mulher poderia trabalhar formalmente sem que houvesse uma permissão formal do seu cônjuge, né? Então, se o marido não permitisse que a mulher trabalhasse, até 1962, eu estou falando de uma coisa muito recente, a mulher não era autorizada a trabalhar. E ele poderia tirar essa permissão a qualquer momento.
Então, a gente está falando de um processo de garantia de direitos que é muito recente e eu concordo que deveria ser óbvio, deveria ser assim mesmo, deveria ser igual, tudo certinho, mas não é. E a gente tem que trabalhar com a materialidade dos fatos e não com aquilo que está previsto simplesmente na obviedade da coisa, do argumento. Então, Ô, Natália, mas eu tenho um ponto aí nessa história, porque o Brasil é o país que adora criar lei, adora. Tem lei para tudo aqui. A gente pode falar de 1 milhão de leis aqui. Tem lei até para regular, sei lá, o Daniel José sabe muito bem disso. Tem umas leis assim absurdas, esdrúxulas. Assim, Enfim, a lei tá lá, mas o meu ponto é, na prática, como é que vai ser fiscalizado isso? Matias, a prática, como vai ser fiscalizada, é uma resposta que você não poderia esperar de mim, né? Já que eu não estou ali na gestão dessa política pública. Mas o que a gente espera, nós que somos a favor de condições mais justas e igualitárias para a inserção das mulheres nas mais diversas condições de acesso a oportunidades e direitos, o que a gente espera é que existam equipamentos e recursos que possibilitem esse controle. Então, por exemplo, o próprio PL, ele já indica que as empresas sejam comprometidas, né, elas serão exigidas, na verdade, de manter um portal de transparência em relação à remuneração dos seus funcionários. Então, uma vez que isso é exigido, possibilita muito maior o amplo acesso, até mesmo por parte da população civil, de controle de quais são as empresas que, de fato, estão respeitando essas condições. Então, às vezes não é nem preciso um controle tão diretamente feito pelo Estado, porque quando os dados são explicitados de uma maneira transparente, a própria sociedade civil consegue ter acesso e cobrar por essas condições e, por exemplo, oferecer condições de consumo diferenciado àquelas empresas que realmente são comprometidas com a igualdade, com a condição de acesso às pessoas, como a Camila disse, a qualquer pessoa, independente do sexo. Ô, Camila, estou observando você, senti você um pouco incomodada com essas falas da Camila. Aliás, da Natália, perdão. Na verdade, eu penso que, assim, essa lei, ela já existe, já está aí, é que nem eu falei, é óbvio, isso se você ocupa, independente do sexo, da sua cor, de qualquer coisa, você já deveria, né, receber, se você cumpre as mesmas funções. O que eu acho é que isso não é igualdade. Eu penso que aí a mulher não está para igualdade, está sendo privilegiada nesse sentido. Entendeu? Aí falam assim, a mulher engravida, coloca isso como um peso, né? Só que vamos colocar uma seguinte situação. Se uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem em uma empresa, ela vai ter um benefício, ela já vai receber, ela quer receber o mesmo, certo? E o que começa? Isso é uma abertura para começar privilégios. Privilégios porque engravidou, privilégios porque está com uma cólica, privilégio para isso, privilégio aquilo. Se você quer estar em condição de igualdade, se você sai para trabalhar e você tem um filho, você vai parar, certo? Para ir trabalhar. Mas, ô Camila, deixa eu fazer um ponto aí. É importante o privilégio para quem está, de alguma forma, grávida, né? Sim. Isso aí, aliás, eu nem interpreto como privilégio isso aí. Não é privilégio nenhum. Por exemplo, se você quer ganhar mais, é uma abertura para privilégios como, vai ganhar mais porque está grávida ou porque vai ter um filho. E se uma mulher que decide ficar em casa e o seu marido sai para trabalhar, ele que vai prover para dentro de casa? Mas me fala uma coisa, Camila, eu acho que eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu tenho uma pergunta para as duas, tanto para a Natália quanto para a Camila. Como que vai ser a fiscalização dessa história toda? Porque isso, a gente já entende que isso já faz parte da lei, já existe uma manobra aí já há muitos anos que favorece também esse salário igualitário para a mulher. Mas qual vai ser a fiscalização em cima disso?
Bom, essa pergunta, na verdade, foi a que o Paulo acabou de me fazer, né? Como vai ser a fiscalização? Acho que é um processo que o debate se inicia agora. O próprio PL, ele já prevê que existam, como eu disse, essas transparências, né? De que seja exigido de todas as empresas que essas remunerações sejam explicitadas para que a gente tenha controle, tenha direto acesso a essas condições se estarão sendo ou não respeitadas. Mas aí, aproveitando a oportunidade, assim, eu gostei de ouvir a Camila dizer que esse óbvio deveria acontecer. É isso mesmo, o verbo foi empregado corretamente, deveria, mas não acontece, né? E é em função dessa condição de não acontecer que as políticas públicas são necessárias para garantir que aconteça. E é por isso que essa palavrinha, que é tão simples, né? A obrigatoriedade, ela traz uma diferença circunstancial, uma diferença absoluta em relação ao que estava previsto. A gente não está falando só de criar novas leis, porque o Brasil gosta de criar novas leis. A gente está falando de criar uma condição que exige o cumprimento de uma lei que tem sido sistematicamente desrespeitada desde a era Vargas. Então, isso tem que acabar. E quando a gente fala de igualdade salarial, a gente está falando de uma condição que possibilita uma mudança nas condições de vida das mulheres em mais diversas instâncias. Então, por exemplo, né, quem está na linha de frente, como eu, psicóloga, que atua com mulheres vítimas de violência doméstica, que realiza um trabalho clínico com essas mulheres, o que a gente vê de grande sofrimento dessas mulheres que estão nessas condições, que muitas vezes as pessoas dizem, por que não larga, né? Está num relacionamento abusivo, por que não larga? O que a literatura aponta, unanimamente, é que a principal variável que mantém mulheres em relacionamentos abusivos é a dependência econômica em relação aos seus parceiros, aos seus cônjuges. Então, quando a gente discute uma política pública que possibilita a maior inserção de uma mulher no mercado de trabalho, a gente está indo não só nessa dimensão da igualdade salarial do ponto de vista ideológico, mas a gente está indo na dimensão da materialidade da violência que acontece no Brasil. Só em 2022, o Brasil bateu um recorde de feminicídio. Lembrando que feminicídios são crimes de assassinato de mulheres cometidos principalmente por seus parceiros amorosos. Sim. Em 2022, Natália, a mulher foi morta a cada 6 horas. Essa é a nossa realidade que a gente tem que lidar, que está muito além da ideologia. Queridas, deixa eu agradecer muito a participação de vocês duas aqui no programa de hoje. Muito obrigado mesmo. Esse foi um assunto super importante que a gente quis trazer aqui para que vocês pudessem dar a opinião de cada uma de vocês. A nossa querida Camila e a Natália participaram junto aqui com a gente. Um beijo para vocês. Obrigado, viu? Obrigada a todos. Gente,